Bom dia! Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro Segredo do Contentamento, capítulo 9. O contentamento de ser conforme a imagem de Cristo. Paulo explica melhor seu ensino em termos práticos nos versículos seguintes, Colossenses 3, 12 a 17. Os crentes devem revestir-se das características de Cristo, especialmente de ter-nos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 12. Eles devem perdoar uns aos outros, como o Senhor vos perdoou. Versículo 13. Eles devem demonstrar uns aos outros amor semelhante ao de Cristo. Versículo 14. E devem deixar que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso deles coração. Versículo 15. O desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo é tanto um fato. Vos revestistes do novo homem. Colossenses 3, 9 e 10. Quanto uma responsabilidade. Revesti-vos, pois, Colossenses 3, 12. No entanto, o ponto é claro. A união espiritual vital que o crente tem com Cristo significa uma transformação e uma conformação com a imagem de Cristo. Agora vamos voltar à carta aos Filipenses, o foco deste livro. O tema alegria marca quase cada parágrafo da carta, mas o alegrai-vos não é a mensagem principal que Paulo quer comunicar. No cerne da carta está uma maravilhosa passagem sobre Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Essa passagem retrata belamente o coração do Evangelho. Cristo, mesmo sendo Deus, humilhou-se assumindo a si, para si, uma natureza humana e submetendo-se à morte em uma cruz. Se expôs ao sofrimento e à desonra, em contraste com a adoração e a glória que sempre conheceu. Veio como servo, importando-se em primeiro lugar, não com seus próprios direitos, mas com o bem do próximo. Perceba, porém, como começa essa passagem. Os crentes devem ter a mente de Cristo. Eles devem pensar como ele pensou e andar como ele andou. Como muitos comentaristas já destacaram, o tema principal de Filipenses é expresso 2 versículos antes da passagem acima. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Filipenses, a carta da alegria, é também uma carta sobre o serviço humilde em favor de outros. De fato, esses 2 temas andam juntos. Sem auto-humilhação e serviço altruísta pelo próximo, a vida não tem alegria. O contentamento vem quando consideramos os outros superiores a nós mesmos e nos doamos para servir-lhes. Uma leitura cuidadosa de Filipenses indica que esse é o tema principal da carta. Vemos isso no versículo inicial, Filipenses 1:1. Paulo se dirige não apenas a todos os santos em Filipos, mas também aos bispos e diáconos. Esse começo é o único nas cartas de Paulo. Ele também começa referindo a si mesmo, não como um apóstolo, como fazem 9 das suas 13 cartas, mas como servo. Em outras palavras, Paulo começa honrando os líderes da igreja em Filipos. Ele dá um exemplo de como considerar os outros superiores a si mesmo. Conforme vamos lendo, descobrimos que essa é a essência da carta. Mais adiante, no capítulo 1, Paulo indica que seu desejo é partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. Sua vida é Cristo e a morte é lucro. Por significar mais de Cristo, porém, ele submete seus desejos ao bem dos filipenses e ao crescimento deles na graça. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo e fé.
Paulo está mais preocupado com o serviço humilde aos crentes, pelo bem espiritual deles, do que com a gratificação pessoal. Pulando o início do capítulo 2 e sua maravilhosa passagem cristológica, vemos logo adiante dois exemplos de serviço altruísta, espelhando Cristo. Paulo fala de seu desejo de enviar Timóteo para visitar os filipenses. Timóteo, diferentemente de outros que buscam seus próprios interesses, está sinceramente interessado no bem-estar dos filipenses e, em última análise, nos interesses de Cristo. Filipenses 2, 20 a 21. De modo semelhante, Epafrodito é um exemplo de alguém que se ofereceu como libação e até chegou perto da morte, por amor de Cristo e de sua igreja. Filipenses 2, de 25 a 30. No cerne da discussão de Paulo, ele apresenta Cristo como o exemplo supremo de alguém que não se apegou a seus próprios direitos, que se humilhou e que se entregou pelos outros. O ponto é claro: os crentes devem viver em serviço humilde, considerando os outros superiores a si mesmos e derramando a vida pelos outros. Esse é o caminho para a alegria e para o contentamento, tão cruciais para a argumentação de Paulo em Filipenses. Minha irmã e meu cunhado têm na casa deles um quadro bordado em ponto cruz que diz: Feliz é o coração que bate pelos outros. Alegria e contentamento não vêm por autoestima, autorrealização ou por se viver para si mesmo. Ao contrário, vem por se viver para os outros. A estima por Cristo e pelas pessoas é o que conta. Charles Spurgeon disse: Não há nada que possa lhe ser tão proveitoso, que possa fazê-los prosperar, que os socorra, que os faça caminhar mais rápido para o céu, que mantenha sua cabeça erguida para o céu e os seus olhos radiantes de glória, como a imitação de Jesus Cristo. Quando vocês, pelo amor do Espírito Santo, forem capacitados a andar com Jesus, nos passos dele e trilhar os caminhos dele, vocês serão mais felizes e mais conhecidos como filhos e filhas de Deus. Por amor de ti, Cristo, eu digo a estes: sejam como Cristo. Aproximá-lo de mim e eu dele é o anseio mais íntimo da minha alma. Ser como Cristo, andando em amor como ele nos amou e se entregou por nós. Efésios 5, 1 e 2. Essa é a fonte da alegria da vida cristã. Estamos chegando bem pertinho do final do livro. E olha, cada vez mais no meu coração vem essa certeza de que para atingirmos o segredo do contentamento, para sermos envoltas nesse sentimento de estar sempre grato ao Senhor em todas as circunstâncias, não há como ter esse tipo de sentimento, de atitude, se eu não reconhecer quem é Jesus na minha vida, se eu não observar os passos de Jesus, se eu não seguir os passos dele, querer agradá-lo e andar conforme ele andou. Fica muito claro. Esse finalzinho aqui de capítulo fala muito sobre isso. Nós precisamos olhar para Jesus, viver Jesus, amar a Jesus, aprender de Jesus, tudo que ele passou aqui durante os 33 anos, a forma como ele amou, a forma como ele se doou, a forma como ele agiu diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos falsos, diante dos traidores, diante de tudo que ele foi cercado. A forma como Jesus andou é a forma que eu preciso me espelhar e ser, para que eu consiga conviver com os meus e conviver comigo mesmo nas minhas lutas e na minha vida de contentamento. Só assim nós vamos definitivamente aprender a ter essa atitude tão, tão importante. Uma atitude que pode mudar o destino das nossas vidas, no quesito de que quanto melhores escolhas eu tiver, quanto mais eu me alegrar no Senhor, mais eu terei tranquilidade, mais eu terei paz para lidar com todas as situações que envolvam as nossas vidas. E quem pode fazer isso por nós? Sim, o próprio Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo na nossa vida, através da comunhão, de olhar para os ensinamentos dele e saber que Deus é um Pai justo, amoroso, que está do nosso lado, nos conduzindo.
é o que vai nos fazer ser fortes e caminharmos. É um desafio, não é mesmo? Não será fácil, mas o Senhor nos convida com esse livro, com essa leitura, com a sua palavra, que tão clara falou conosco hoje. Nós precisamos entender de que só através de Cristo nós seremos contemplados com esse sentimento. Faltam apenas 2 ou 3 dias para terminarmos tudo o que temos que fazer. E eu creio que o Senhor já falou muita coisa através de tudo que ouvimos nesses 9 capítulos. Quantas coisas aprendemos, mas principalmente que fique guardado no nosso coração, de que a falta de contentamento é pecado. Nós precisamos vencê-lo. Precisamos do Senhor para estar conosco. Vamos juntos então nesse dia, pedimos que sejamos e tenhamos mais de Cristo em nós do que qualquer outra situação. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, Pai, pela tua palavra, pregada, dita através do nosso irmão Barclay e todos os ensinamentos, Pai, vindo de ti, de que nós precisamos honrar ao Senhor, aprendendo contigo, para que possamos honrar o nosso próximo, Deus, e amar o nosso próximo como o Senhor amou e fazer situações acontecerem por graça e misericórdia do Senhor. Nos ensina, Pai, porque sozinhas nós não conseguiremos e nós precisamos do Senhor. Deus, cuide das minhas irmãs, Pai, nas necessidades, mas principalmente, Pai, nesses momentos de angústia, de murmuração, de, ó Deus, não entender a tua vontade. Tira de nós, ó Deus, esse sentimento de acharmos que sabemos de alguma coisa, quando na verdade é o Senhor quem tem que governar a nossa vida e o nosso ser. Nos dê um coração grato, contente, tranquilo no Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, que o Senhor te abençoe, que você aprenda mais de Cristo nesse dia, para que assim você consiga exalar o bom perfume dele em todos os seus relacionamentos, em tudo que você vai fazer hoje. Um grande beijo, fiquem com o Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau!